tudo bem? Boa tarde, Boa Flávia. tarde, Marília. Tudo bem? Nós estamos hoje Prazer. aqui recebendo a professora Marília Winter Hugues Leon, que é professora da Universidade Católica de Petrópolis, fisioterapeuta, egressa aqui também da instituição, professora da universidade, já exerceu aqui a função de coordenadora, diretora, né? A professora Marília está conosco há muitos anos, né, professora? A professora Marília Isso. atua na rede pública de saúde do município de Petrópolis, né? Fez parte do Conselho do Idoso durante muitos anos. E professora Marília, com a sua expertise, sua experiência, sua vivência, hoje vem conversar conosco sobre a temática incontinência urinária. O episódio de hoje ele é dedicado à questão da incontinência urinária, porque nós, no Núcleo de Atendimento ao Idoso da UCP, percebemos que muitos idosos, quando se deparam com esta condição da incontinência urinária, identificam essa condição, eles se sentem envergonhados com esse problema, né, e receosos de buscar ajuda. E, na verdade, a incontinência urinária, ela não pode ser vista como algo normal pela idade. É claro que a professora Marília vai esclarecer que, dependendo, né, da causa que contribuiu para o surgimento da incontinência urinária, nós temos tratamentos, né? Existem algumas orientações que vão ajudar o idoso dentro desse contexto. Então, seguindo aqui, hoje nós temos, então, a professora Marília, e a professora Marília está com a palavra, professora. Explica para a gente, professor, o que é efetivamente incontinência urinária. Sim, Flávia. Mas antes eu gostaria de dar boa tarde a você, agradecer o convite. É um prazer poder estar trazendo alguma discussão sobre a questão da incontinência. Como você falou, é um problema que afeta milhares de pessoas. Para se ter ideia, estima-se que no Brasil 10 milhões de pessoas têm uma incontinência urinária. Mas antes da gente definir o que é incontinência, é bom lembrar que incontinência não é uma doença. Incontinência é uma condição, tá? Em que a pessoa perde a urina de forma involuntária. A definição, na verdade, de incontinência urinária é a perda involuntária da urina. Normalmente, nós somos educados, criados para ter padrões de esvaziamento da bexiga num local preservado, num local exclusivo, né? E quando essa perda de urina ocorre em momentos inesperados, isso acaba trazendo um desconforto muito grande, uma insegurança para as pessoas que apresentam essa incontinência, né? Durante muitos anos, as pessoas não falavam sobre a questão da incontinência urinária. Pesquisas mostram que elas levavam de 6 a 9 anos para admitirem que estavam com um problema e que precisavam de algum tipo de ajuda, né? Graças a Deus, evoluiu muito e, na atualidade, esse tema vem sendo discutido amplamente, e isso é importante, porque aí a população sabe que existe possibilidade de tratar, de acompanhar essa condição. Especificamente, por que os idosos têm mais incontinência? A gente sabe que o nosso organismo, evidentemente todos os órgãos, de alguma forma sofrem a ação do tempo, né? E com a bexiga e o controle do mecanismo de esvaziamento da bexiga não é diferente. Da mesma maneira que a gente tem um envelhecimento lá na coluna, nos ossos, tem uma artrose, tem uma dor, tem um problema da hipertensão arterial, enfim, problemas que são comuns ao longo dos anos, nós temos as chamadas doenças crônicas. São aquelas doenças que se estendem por longos períodos, ou aquelas condições, mas que, na verdade, não causam, por exemplo, um risco de morte. A incontinência, ninguém morre de incontinência, mas ela é avassaladora no aspecto psicossocial.
Imagina você estar num local e de repente você tem uma perda de urina, você acaba se sentindo muito desconfortável por essa situação. Então, o impacto no aspecto emocional é muito grande. Isso gera uma insegurança, as pessoas acabam, no início, usando algumas estratégias para conter essa incontinência. Forros, absorventes, às vezes uma fralda, as mulheres passam a botar roupa escura, elas limitam as suas atividades sociais, elas deixam de participar de atividades, até mesmo ir numa academia, porque fazendo exercício pode perder a urina, tá? Então, é uma situação que traz um certo constrangimento, né? E seria importante a gente falar um pouquinho. Nem toda forma de incontinência se manifesta da mesma forma. Nem todas as pessoas têm exatamente o mesmo tipo de incontinência. Mas então, quem que pode vir a ter incontinência urinária? Essa incontinência pode ser temporária? Como é que funciona? Ela pode ser temporária, pode ser transitória, como pode ser permanente. Bom, quem pode ter, tanto homem quanto mulheres, tá? E quando a gente nasce, o bebê não tem controle da bexiga, né? Ele faz xixi várias vezes ao dia, bexiga pequenininha, encheu, esvaziou. Na medida que o bebê vai crescendo e se desenvolvendo, por volta de 2 anos, 2 anos e meio, ele já passa a começar a ter controle dessa bexiga. E aí, socialmente, ele vai fazer o esvaziamento sempre num local adequado. No entanto, em alguns momentos da vida, a pessoa pode perder a urina de forma involuntária, especialmente as mulheres no período da gravidez, porque o abdômen que vai se desenvolvendo com o útero, com o peso do útero, faz muita pressão em cima da bexiga. Então, essa pressão pode provocar o esvaziamento da urina, da bexiga. Também ocorrem modificações hormonais. Essas modificações hormonais deixam essas estruturas, especialmente a uretra, com a menor capacidade de fechamento quando ela está cheia. E aí é importante a gente entender isso. A bexiga, quando ela enche, ela vai enchendo, e depois de um certo volume, a sua pressão interna aumenta. Se essa pressão de dentro da bexiga ultrapassar a pressão de fora, onde a uretra tem que ficar fechada, ela não aguenta e acaba tendo o vazamento. Eu sempre faço uma analogia para os meus pacientes entenderem melhor o seguinte: quando você tem uma torneira e a carrapeta está com problemas, a pressão do cano é grande, mas a carrapeta fecha lá bem e não vaza água. Se essa carrapeta começa a ter alguma falha, a pressão da água faz com que a água saia e a carrapeta não dá conta de segurar, tá? Essa é uma analogia que acho que dá para entender bem. Na medida que envelhecemos, os nossos músculos também entram no processo de envelhecimento e têm menos capacidade de manter essa bexiga bem fechada quando ela está muito cheia, né? Existem músculos que fecham a parte inferior da nossa pelve, que é os músculos perineais, e a disfunção desses músculos é responsável por muitas formas de perda de urina, dentre elas essa perda por esforço. E aí, em outras situações, como quando se tosse, espirra, se pega um peso, às vezes se der um pulo, levar um susto, dar um grito, tudo isso faz com que a pressão dentro do nosso tronco aumente de cima para baixo e faz com que essa parte inferior da uretra se abra rapidamente a perda de pequenos jatos de urina, tá? Inicialmente, as pessoas adotam como medida de controle disso o uso de absorvente. Aí, quando o problema se torna um pouco mais sério, podem usar fraldas para controlar essa perda de urina. Eventualmente, levam uma muda de roupa adicional caso haja uma perda de urina de forma inesperada. Passam a usar roupa escura, porque se molhar a roupa não fica tão evidente quanto uma roupa clara. Em alguns casos,
as pessoas podem usar perfume para disfarçar o cheiro, o odor da urina, tá? Isso é uma situação que pode ocorrer nos homens também, embora em menores proporções. O homem tem mais risco de ter esse tipo de incontinência quando ele faz cirurgia para a próstata. Quando ele faz a retirada parcial ou total da próstata, essa capacidade de manter a uretra bem fechada, ela é reduzida. E aí o homem pode, depois da cirurgia, começar a apresentar incontinência, que a gente chama de incontinência de esforço. É uma situação bem clássica, tanto para a mulher quanto para o homem. O aumento de peso, o acúmulo de gordura abdominal também pode agravar a incontinência, são situações relativamente frequentes. Como causa indireta, o tabagismo, que favorece a formação de secreção e, portanto, aumenta os episódios de tosse, podem também ajudar a desencadear a perda da urina, a incontinência de esforço. Existe uma outra forma de incontinência que não está relacionado com essa capacidade de manter a uretra fechada. O problema está mais acima, ele está dentro da própria bexiga. O que acontece? Quando a bexiga está enchendo, ela fica em repouso, ela relaxa bem para ela ir enchendo. Pode ser que num dado momento desse enchimento, a bexiga começa a se contrair, dando à pessoa aquela percepção de necessidade de esvaziar a bexiga, como se ela já estivesse totalmente cheia. E aí a pessoa sente aquele desejo de urinar, mas a característica é que esse desejo não vem de uma forma mais moderada, ele vem de uma forma abrupta, ele vem com uma certa urgência. Se a pessoa não providenciar o esvaziamento, ela vai acabar perdendo essa urina. Por isso que ela é chamada de incontinência de urgência. Também só vou fazer uma correlação com um dado que pode ajudar a entender. Às vezes a pessoa está fazendo alguma atividade ou está na rua, nem está pensando, nem sente vontade de ir ao banheiro. Quando ela chega em casa, que ela vai botar a chave na porta, parece que a chave não abre, é aquela vontade ao banheiro, e aí quanto mais ela tenta abrir a porta, mais a vontade vem. Isso é uma forma de urgência, tá? Tanto uma situação quanto a outra, é possível se tratar isso, tá? É possível controlar essa situação. É preconizado 3 momentos de tratamento, tá? Existe a Sociedade Internacional de Continência, que reúne os maiores experts do mundo nas questões urinárias, tá? E eles elaboram com frequência um guideline para a orientação desses tratamentos. E um dos tratamentos que vem ganhando assim, muita repercussão é o tratamento chamado tratamento conservador, né? Que esse tratamento ele vai tratar através de uma reeducação dos hábitos de esvaziamento da urina, da bexiga. Por exemplo, para quem tem essa incontinência de esforço, não pode ficar muitas horas sem ir ao banheiro. Então, estando com vontade ou não, ela deve periodicamente, aproximadamente a cada 3 horas, ir ao banheiro para esvaziar, para não deixar essa bexiga ficar muito cheia demais. Cheia. Para quem tem incontinência de urgência, a situação é oposta. É aquela pessoa que vai no banheiro toda hora. Um exemplo. A pessoa está em casa, ela vai na rua, ela fala assim, eu vou no banheiro antes de sair de casa, porque na rua eu não sei se tem banheiro para eu ir. Aí ela vai, quando ela chega lá embaixo, no prédio onde ela mora, ela lembrou que ela não sabe se desligou o gás do fogão ou não. Aí ela volta lá para ver se o gás está desligado. Aproveita para ir ao banheiro. Aí aproveita... O que acontece? Quando a pessoa vai ao banheiro muitas vezes, ela não deixa essa bexiga encher muito. E a bexiga costuma ficar com uma quantidade pequena. A hora que ela enche um pouquinho mais, ela já começa a dar sinais que precisa esvaziar. Então, interessante, professora, agora aprendendo aqui, né, todos nós, na verdade, é importante que, no nosso caso, o idoso, ele
compreenda qual é o tipo. Por isso que a senhora disse que tem mais de um tipo de incontinência. Verdade, exatamente. Do tipo da espécie de incontinência, ele vai seguir um determinado tratamento, né? Como Exatamente. A senhora colocou, se a sua for de urgência, na verdade, cria o hábito de ir ao banheiro de 3 em 3, 2 em 2 horas. Não. Se ela for de esforço, vai ao banheiro de 3 em 3 horas. Se ela for de urgência, não vai ao banheiro toda hora. Preste atenção. Se foi ao banheiro há 10 minutos atrás, você não está com volume suficiente para precisar ir ao banheiro de novo. Então, quando sentir um desejo de ir ao banheiro, tenta adiar pelo menos por 5 minutos. Então, eu vou segurar, porque eu fui ao banheiro. Daqui a pouco eu não preciso ir agora, minha bexiga não está tão cheia. Não atende logo aquele desejo. Tá? Procure encontrar uma atividade para se distrair. Não pode ficar pensando, eu tenho que esperar passar 5 minutos, porque aí vai ficando mais tensa e mesmo que não segura. Mas vai olhar o Zap lá, vai ver lá as mensagens, se distrai com alguma coisa que está fazendo, ou se não diz assim, quando eu acabar de fazer isso aqui, eu vou ao banheiro. É uma forma, então, de treinar a bexiga, é isso, professor? Treinar a bexiga com uma certa distração. É o que a gente chama de terapia comportamental aplicada. Então, a pessoa tem que aprender a perceber o corpo dela, né? E prestar atenção para o corpo dela, como ele funciona. Isso dá um resultado excelente. Mas a gente tem que lembrar também que algumas coisas aumentam esse risco de ter incontinência de urgência. Por exemplo, a cafeína. A gente sabe, já está mais do que comprovado, e alguns tipos de chá também estimulam a bexiga a funcionar mais. Então, alguns pacientes precisam diminuir a ingesta de café, tá? Porque isso vai aumentar. E uma coisa que costuma acontecer, quem tem incontinência de urgência, muitas vezes acorda de madrugada para ir ao banheiro. Sim. E às vezes, depois de 60 anos, acordar até umas 2 vezes por noite para ir ao banheiro, está dentro de um padrão de normalidade, depois de 60. Mas acordar 5, 6, 7 vezes ou até mais para ir ao banheiro, a pessoa não dorme. Não dorme. Não consegue dormir. A qualidade do sono acaba muito prejudicada. Então, além da orientação de diminuir a ingestão de café ou de chá, também diminuir a ingestão de líquidos mais para o final da tarde. A gente sabe que é bastante recomendável para o funcionamento do organismo como um todo a ingesta diária de uma quantidade aproximadamente de uns 2 litros de água. Ingira essa água, o líquido, seja o que for, mas mais cedo, durante o dia. No final do dia, já começa a diminuir essa ingesta. Tem que tomar um remédio antes de dormir, não vai tomar com um copo com 200 ml, toma pequenos goles. Bebe a água mais durante o dia. Alguns pacientes, quando tomam remédio para controlar a pressão arterial, aumentam a frequência do esvaziamento, principalmente os diuréticos, porque eles aumentam a eliminação de líquido para fazer a pressão, para controlar a pressão. E aí eu chamo muita atenção, tá? A incontinência urinária não oferece risco de vida para ninguém. Agora, a hipertensão oferece. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou tomar esse remédio, mas eu fico indo no banheiro toda hora, eu não vou tomar o remédio. Aí a pressão sobe e aquilo pode trazer consequências graves. Professora, esse esclarecimento é extremamente importante, porque é recorrente, né? Eu escuto dos nossos idosos, eu não vou tomar o diurético porque eu vou acordar durante a noite para ir ao banheiro. Então, assim, atenção, olha o esclarecimento, professora Marília, importantíssimo. Né? Nada de diminuir a dose, nada de alterar o horário. Né? Existe solução. Quando isso traz um desconforto muito grande, isso tem que ser discutido com o médico que fez a prescrição daquele remédio. Porque existe, às vezes, a opção de fazer uma adequação desse medicamento com outro horário, que não vai impactar tanto na vida da pessoa. Tá? Mas isso não pode ser uma decisão do próprio paciente, tem que ser uma decisão do médico. Se o paciente não faz esse relato para o médico também não tem como adivinhar. Né? Então é importante as pessoas saberem que tudo é possível de ser conversado, de ser negociado, de ser entendido,
em prol de um efeito mais satisfatório, tá? Então, não deixe de tomar o remédio. Sim, então, professora, na verdade, a senhora diz que a incontinência ela é uma condição. Então, quais são as consequências da continência urinária? Ela não traz risco de morte, como a senhora colocou, né? E seria plenamente tratável, então? Tratáveis são os transtornos psicoemocionais. Você está, por exemplo, numa reunião, numa atividade social e vem uma vontade inesperada de ir ao banheiro, ou não ter um banheiro, ou está fazendo uma viagem de ônibus e não tem um banheiro para ir ao banheiro. Isso traz uma insegurança e as pessoas vão restringindo a sua participação social. Deixam de sair de casa, diminuem seus relacionamentos, inclusive relacionamentos pessoais, né, com medo de ter uma perda de urina. Tá? Mas uma coisa bastante importante, que esse treinamento da bexiga já melhora, em parte, essa condição. Tá? Professora, e na verdade, quem é que vai promover? É o fisioterapeuta que vai nos orientar para esse treinamento da bexiga, esse tratamento? Nas condições iniciais, nas condições até leves e moderadas, essa situação é relativamente fácil de ser controlada, tá? Aí a fisioterapia, nos últimos 10, 15 anos, ganhou uma grande repercussão, porque ela tem resultados bastante expressivos, com bastante melhora, até mesmo cura dessa situação, sem ter efeitos colaterais. Então, existem exercícios específicos onde a pessoa aprende a controlar os músculos do assoalho pélvico, fortalecê-los, tanto para incontinência de urgência quanto para incontinência de esforço. Aqui eu faria só uma observação. Infelizmente, se a pessoa vai buscar na internet, tem uma opção tem vídeo, tem um monte de informação, aperta o bumbum, contrai, mas se as pessoas não conhecerem exatamente como é a contração correta, elas vão acabar fazendo exercício com outros músculos que não são aqueles responsáveis pela capacidade de manter essa continência. Então, minimamente, deve ser um profissional que tenha conhecimento disso. Depois que a pessoa aprende, fica muito fácil, tá? A senhora mesmo lá a professora Marília, ela atua no CIDEP, né? Um departamento. Conta pra gente, professora Marília, a senhora orienta essas pessoas lá no CIDEP? Na clínica escola, nós temos uma demanda grande. Como eu sempre também trabalhei na rede municipal, a gente deu, onde eu atuava, tinha uma demanda grande de pacientes com incontinência, porque isso é tão frequente, é um volume de pessoas tão grande que não daria para operar todo mundo. Sim. Entendeu? E nem todo mundo precisa de cirurgia, nem todo mundo. Em casos graves, onde os órgãos pélvicos já se deslocaram um pouco, que é a famosa bexiga riada, que popularmente as pessoas conhecem, muitas vezes é necessário fazer cirurgias para recolocar esses órgãos na sua posição anatômica correta. Mas, como os músculos funcionam como uma rede sustentando esses órgãos, se eles também tiverem mais fortes, a capacidade de sustentar e manter o resultado dessa cirurgia por mais tempo é muito maior. Então, teoricamente, as pessoas podem fazer exercício no pré-operatório, depois no pós-operatório, até para uma recuperação mais rápida. Né? Os exercícios têm uma ótima indicação. Tem ainda a chamada neuromodulação ou eletroestimulação. Tem técnicas que são de uso externo, tem técnicas que são endovaginais, né, com dispositivos, com equipamentos específicos, e tem técnicas que são aplicadas na perna, lá embaixo, no tornozelo, porque existe uma relação de um nervo, que é o nervo tibial posterior, com o controle do funcionamento da bexiga. Essa técnica permite
que a bexiga fique mais, vamos dizer assim, calma, aquietada. Ela vai enchendo, mas ela não começa a dar sinais que precisa esvaziar de uma forma repentina. Aí a pessoa até pode sentir vontade de esvaziar, mas dá tempo dela ir ao banheiro. Tá? Combinado com essa técnica do relógio, de tentar adiar, começa adiando 5 minutos, já está controlando bem aquilo, vamos passar para 10. De 10, vai para 20. Vai chegar uma hora que ela vai começar a conseguir fazer intervalos maiores entre uma micção e outra, porque ela vai aprender estratégias para poder controlar isso. Tá? Aí a gente ainda tem uma situação que às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de mobilidade. Tá? Então, ela tem uma artrose, ela já é mais idosa, ou ela teve um AVC, ela teve uma doença que a impeça de se locomover com maior rapidez. Eventualmente, essas situações até pode causar uma incontinência, mas é uma incontinência porque o tempo dela de se deslocar até o banheiro pode ser um tempo muito grande. Nesses casos, tem que ser mais gerenciada essa capacidade de locomoção. Mas o importante é que essas medidas do tratamento conservador têm um índice de sucesso muito alto. Para você ter ideia, tem pacientes que a gente às vezes atende uma vez e explica o que tem que fazer. No outro atendimento, o paciente vem e diz assim, nossa, eu já consegui controlar, já não perdi tantas vezes. Ou eu já não levantei tantas vezes durante a noite. E isso vai dando à pessoa uma melhor condição de gerenciar as suas questões pessoais. Uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Na literatura, há, sim, uma previsão que se o tratamento não der resultado nos primeiros 3 meses, deve-se pensar numa outra possibilidade de tratamento. Tá? Mas a gente vive numa época de muito imediatismo. Todo mundo quer resolver as coisas da noite para o dia, de um dia para o outro, enfim. Mas a gente observa que boa parte dos pacientes respondem bem a esses tratamentos. Tá? Inclusive agora, na pandemia, nós tivemos alguns pacientes com incontinência e na impossibilidade do atendimento presencial, nós fizemos atendimento remoto, inclusive com resultados com bastante evidência, do exame antes e do exame depois, mostrar que a situação já estava normalizada. Né? E as pessoas ficam muito satisfeitas quando elas observam esse nível de melhora. Aqueles casos muito graves, muitas vezes precisarão ir para a cirurgia. Existe ainda uma outra situação, que é o tratamento medicamentoso. Tá? O tratamento medicamentoso ele é mais indicado para as incontinências de urgência, aquela incontinência de repente, porque ele vai fazer isso que a eletroestimulação faz, que é acalmar essa bexiga. Só que muitos medicamentos, para alguns pacientes, eles têm efeito colateral, dão aquela sensação da boca muito seca. Então, às vezes, o paciente fala assim, não quero mais tomar esse remédio porque a minha boca fica colando. Eu não consigo nem abrir e fechar a boca satisfatoriamente. Nesse caso, também, é sempre bom conversar com o médico para ver a possibilidade, às vezes, de um outro medicamento que tenha o mesmo efeito. Tem outras opções. A gente vê isso muito em crianças que tem aquela criança que já está maiorzinha que ainda faz xixi na cama. Sim. Tá? Isso é importante, porque os medicamentos, só as doses que têm que ser ajustadas, tem pequenas diferenças, mas no adulto idoso, ele tende a ter essa frequência. Tanto homem quanto mulheres podem ter essa frequência maior à noite. Mas se não passar 2 vezes, mais do que 2 vezes por noite, não tem nada de errado. Tá? E o tratamento que seria na situação mais, vamos dizer, crítica, seria o tratamento cirúrgico. No caso do homem, a cirurgia mais frequente que leva à incontinência, como eu falei, é nos casos de prostatectomia. Então, a literatura, o que está indicando na atualidade? Pacientes que serão submetidos à cirurgia de próstata já deveriam passar por um treinamento desses músculos do assoalho pélvico antes da cirurgia. Sim. Saiu da cirurgia, já aprenderam, eles já podem fazer nas suas casas, já estão com controle, já saberão fazer isso. E as pesquisas mostram que a recuperação desses pacientes é muito mais rápida do que aqueles que não fazem absolutamente nada.
Sim. Tá? E aqueles que seguem com incontinência, que não fizeram tratamento antes, poderão fazê-lo depois da cirurgia. Né? E estima-se que o que levaria, às vezes, 9 meses, 1 ano para voltar ao normal, pode voltar ao normal em 2, 3 meses depois da cirurgia. Nossa. Claro que cada caso é um caso, existem características de ordem pessoal, mas que podem muito bem ser controlados. Então, a gente sempre, o que eu chamo a atenção dos pacientes é o seguinte: quando se fala em incontinência, parece que é tudo igual. A primeira coisa é você reconhecer como o seu corpo funciona e observar o que te piora, em que momento, o que você estava fazendo na hora que perdeu a urina e o que você pode fazer para prevenir aquela perda. Existem coisas muito básicas, simples. Quando a pessoa percebe que é aquilo, ela passa a fazer aquilo e a história dela muda, né? A situação dela muda. Então, não é complicado o tratamento e também há evidências de que, inicialmente, as primeiras vezes, o paciente precisa ser atendido de forma individual, para ser atendido naquela especificação que ele apresenta. E depois ele poderá fazer o trabalho em grupo, né? Em grupo de algumas pessoas, pode ser grupo de mulheres, grupo de homens, mas isso estimula também a participação para conseguir melhorar. Sim. Os pacientes levam a sério, se comprometem a fazer, mas eles precisam estar ali sendo monitorados, acompanhados eventualmente. O que a gente às vezes costuma fazer, faz um tempo, melhora, a gente vai monitorando, a cada 6 meses é reavaliado. É igual uma consulta médica que você vai periodicamente para ver como está a sua situação. Né? Então, a possibilidade do tratamento conservador dar resultado é bastante ampla, principalmente nos casos mais leves. E se souber administrar, né? Eu vou sair, eu vou para a rua, eu vou tomar cuidado que eu não vou beber tanto líquido antes de ir para a rua. Quando eu voltar, eu bebo aquele líquido. Sim. Eu não preciso, né, tomar tanto líquido, como eu não preciso tomar tanto líquido à noite, que fatalmente a minha bexiga vai encher mais vezes e vai dar sinais de que precisa esvaziar. Tá? Então, professora, mais alguma colocação? Não, acho que isso seria assim, o básico. Futuramente a gente até pode dar alguns detalhes maiores, mas em outro momento. Acho que as informações mais básicas já estão aqui. Não são informações muito significativas e eu tenho certeza que esclarecedoras, são orientações preciosas. E eu concluo aqui dizendo, e a senhora me corrija se eu estiver equivocada, que a incontinência urinária em idosos, ela é tratável e eu posso até afirmar que existe cura, né? Porque, na realidade, dependendo do tipo de incontinência, né? Então, assim, vou até pedir para a senhora trazer uma mensagem final aqui para o nosso encontro de hoje, né? Despertando, né, essa questão nos nossos idosos. Não precisa haver receio, não precisa haver constrangimento, né? Nenhum. Que é uma condição que pode ser temporária, né? Então, o que a senhora tem aqui de mensagem para os nossos idosos? A incontinência é vista dentro da geriatria como um dos 5 gigantes. Dos 5 problemas que acontecem mais com as pessoas idosas. Se achava que era normal da idade, fazia parte do envelhecimento. E aí as pessoas acabavam não buscando ajuda, de alguma forma encontrando alguma estratégia para esconder essa perda de urina. Mas, na realidade, se sabe que não necessariamente tem que se ter incontinência porque se está envelhecendo. Sim. Se apresentar alguma perda de urina, busque o tratamento. Quanto mais precoce for feito esse tratamento, mais fácil e maiores possibilidades de êxito. E não tenham medo de falar sobre o problema. Conversem com seus amigos e vão ver quantos deles estão na mesma situação. Aí o que a gente ouve muito é o seguinte: pensei que era só comigo. E é um problema muito mais comum do que se pode imaginar.
Tá? Verdade. Professora, muito obrigada, agradecendo a sua participação em nome dos nossos idosos, né, que nos escutam nesse momento. As informações, como nós colocamos agora, são extremamente importantes. A gente desmistificou essa questão, não é verdade? Né, da incontinência urinária, e agora a gente entendeu que é uma condição e essa condição ela pode ser superada, né? Existe essa Pode ser reversível. reversível. Então, muito obrigada, professora. Até o próximo encontro, então, que eu espero poder contar com a senhora em outros momentos, né? Agora, nesse momento, assim, de forma virtual, né? Mas a professora Marília, eu queria registrar aqui um agradecimento especial. A professora Marília, ela contribui muito com o núcleo de atendimento ao idoso. Tivemos muitos encontros presenciais, né? E vamos voltar a esses encontros presenciais em breve, né? Por enquanto, vamos nos manter nessa condição aí de isolamento social. Mas em breve nós estaremos todos juntos, retomando as atividades. A professora Marília, com certeza, vai estar lá conosco, ministrando outras palestras, quiçá até umas oficinas, né, professora? Né? Trazendo essa... A ideia é que a gente possa realmente propagar esse conhecimento para pessoas ou grupo de pessoas, ampliar essa oferta de serviços à população. E, nesse sentido, a gente tem a clínica escola, que recebe uma demanda grande, a gente tem um interesse muito grande em acompanhar essas pessoas, de diferentes idades. A gente tem desde criança pequena, jovens, homens, mulheres, idosos, que são o número maior dos nossos pacientes. Professora, a senhora quer deixar o número de contato da clínica, escola? Para que eu possa, nós vamos colocar na inscrição do link para futuramente, né? Nesse momento nós não estamos atendendo, mas futuramente eles podem procurar. Mas na verdade, se eles forem encaminhados pelo SUS, eles terão que passar pela regulação. Certo. Não até no passado recente, eles iam na clínica e marcavam. Sim. Agora eles têm que ir na regulação e a regulação é que faz o encaminhamento. Eles não podem ir diretamente, porque é atenção específica. Então, vamos deixar bem esclarecida essa questão. O idoso que tiver hoje nessa condição de incontinência urinária, ele procura o posto mais próximo para... ele deve procurar o posto de saúde... Qual é o caminho? Ele deve procurar o posto de saúde da onde ele pertence, né? Se é uma unidade básica de saúde, se é uma estratégia de saúde da família, tá? Naturalmente, serão feitos alguns exames. De um modo geral, eles são encaminhados para um médico ou generalista, ou às vezes até um especialista. Tá? Um centro de saúde e alguns outros serviços que têm convênio com o SUS no município. E aí, esses médicos farão a avaliação e farão a prescrição do tratamento, aí eles vão para a regulação. Na regulação, eles vão encaminhar os pacientes para os diferentes setores onde oferece esse tratamento. Lá na clínica, eu acho que atualmente é o setor que oferece tratamento mais voltado para essa problemática. Sim. Entendeu? Embora tenha outros serviços, mas assim, com especialização, eu particularmente não tenho conhecimento de outros serviços. Tá? Embora tenha, fora da rede pública, pessoas trabalhando também na área. Então, os nossos idosos... Sim, eles fazer pelo SUS. Então, fica claro que, seguindo a orientação da professora Marília, o caminho né, a gente precisa cumprir essas etapas. Então, na verdade... vocês podem chegar até a clínica, né, escola da Universidade Católica, mas por intermédio do SUS, não é isso, professora Marília? Do SUS, verdade. Então, tá certo. Então, muito obrigada pelas informações e vamos chegando a mais um final, né? Não o final, porque nós vamos ter a professora Marília novamente com outras questões, né?
Então, professora, até a próxima, e a gente então encerra hoje o episódio sobre incontinência urinária. Muito obrigada. Eu que agradeço, Flávia, a oportunidade de estar falando um pouco de problemas que esse problema é muito frequente e que, de alguma forma, as pessoas podem desmistificar um pouco e buscarem ajuda no que for necessário. Tá? Até a próxima. Obrigada a você. Até a próxima.